toda quarta-feira intercedendo. Sabemos que tem vida que precisa das nossas intercessão, e nós também precisamos estar na presença de Deus intercedendo, porque quando intercedemos por alguém, a gente também estamos abençoando as nossas vidas, né? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, e Jesus foi com ele. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Irmãos, essa é uma passagem que todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo que frequenta a igreja, todo mundo já ouviu falar dessa palavra. Mas é uma palavra maravilhosa. É uma palavra que eu acho que toda vez que é falado, eu acho que Deus tem uma maneira de falar. E é uma palavra que é surpreendente. Fala sobre Jairo, um homem que era um dos principais da sinagoga. E ele era, eu vendo a história, ele era uma pessoa que era tipo um pastor de uma congregação, que ele tomava conta, ele conhecia as coisas de Deus, mas ele não adorava Jesus, como aquele povo era contra Jesus. Mas um certo dia, ele que tinha sua família, nós sabemos que em primeiro lugar da nossa vida sempre é Deus, e segundo, a nossa família. Eu imagino que Jairo, um bom pai, aquele que chegava em casa, brincava com os filhos, tinha um amor pela sua família. E um dia, chegando em casa, como ele era de costume brincar, assim pensou, ele brincava, curtia sua família. Aí um certo dia sua filha amanhece ruim, e ali ele chama o médico, e a filha dele continuava ruim. O médico, melhor chamar outro médico. E quando ele vê, o caso era muito mais sério do que ele pensava. E chega um ponto que ele tem que pensar em colocar, muitas vezes, aquela vida dele, tipo, aquela vida que ele vivia na sinagoga, assim, como um pastor daquela igreja, e levando a vida dele, ele tinha que colocar em primeiro lugar uma das duas coisas. Porque uma das vezes que ele fosse atrás de Jesus, ele estava indo contra o que era pregado, porque isso não era permitido naquele tempo. E ele vendo que a filha dele não tinha mais jeito, ele vai atrás de Jesus, porque ali ele sabia, já tinha ouvido que Jesus curava, Jesus fazia muitos milagres. E aqui no versículo 2 fala que ele vai até Jesus. Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ver como que ele chegou a Jesus tão rápido. Porque ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um líder. Ele era uma pessoa que tinha fácil acesso. Eu imagino que ali muitas pessoas até abriram o caminho para ele. Aí ele chega diante de Jesus, para quebrar todo o protocolo daquele tempo. Ele se prostra diante de Jesus e o adora. Ele prostra diante de Jesus e se derrama. E fala para Jesus: Jesus, minha filha está à beira da morte. Você tem que ir lá em casa e pôr suas mãos sobre ela. Isso aqui foi uma das provas a qual que ele estava se derramando. Uma das provas a qual que ele estava deixando para trás todo o ensinamento para trás e se prostrando diante de um Jesus a qual todo mundo, assim, uma boa parte daquele povo daquele tempo falava mal, porque Jesus era perseguido, e muitas vezes por esse povo que ficava dessa maneira, né? E ele se prostra e fala: Jesus, vai até minha casa, coloca suas mãos sobre a minha filha, porque minha filha está à beira da morte. Irmãos, quantas vezes nosso problema não tem solução? Quantas vezes nós temos que quebrar o protocolo da nossa vida e chegar diante de Jesus? Se for preciso, coloca primeiramente Deus em primeiro lugar e nossa família em segundo. Foi o que ele fez. Só que quando ele chega ali, se depara uma mulher, aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Aí
o tempo vai passando. Aí nós chegamos aqui no versículo 35. Eu imagino que ele tentando falar, como eu já não tinha o que fazer, estava ali, e entra uma outra pessoa e começa a dialogar, mas ele teve o que? Persistência. Ele teve persistência para ficar ali perto de Jesus. Aqui no versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Irmão, imagina você diante de Jesus, aí chega aqueles seus amigos, aquelas pessoas a qual te acompanhavam e fala assim: não adianta mais incomodar ele, sua filha já morreu. Irmãos, quantas vezes nós está à beira do nosso milagre, quantas vezes nós está à beira de receber a nossa bênção, falar com o mestre, que nem hoje, um culto de quarta-feira. Irmãos, eu não sei com os irmãos, mas para mim, quarta-feira está sendo difícil. Esse dia eu já tenho que começar orando desde cedo. Quando amanhece quarta-feira, hoje é dia de guerra, já vem uma coisa daqui, vem uma coisa dali. Irmão, mas quando isso acontecer, não abaixa a cabeça, levanta a cabeça. É porque nós já somos um povo vitorioso, porque Deus já nos deixou garantido isso. Porque nosso Deus não perdeu nenhuma guerra. E para Jairo aqui foi igual. Quando ele estava prestes a falar com o mestre, quando ele estava prestes a resolver o seu problema, o que acontece? Fala: meu amigo, não adianta mais você ficar aí não, sua filha já está morta em casa. Irmãos, muito aí já tinha acabado a esperança. Para os amigos já tinha acabado a esperança. Quantas vezes nós estamos nessa situação, fala assim: agora vai chegar. Chegou, eu falei, já era, já acabou, não tem mais jeito. Só que tem uma coisa, aqui no versículo 36, mas Jesus, sem incumbir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Jesus estava ali, irmãos, Jesus estava ali, e o que ele falou foi assim: não temas, crê somente, crê somente. Irmãos, quantos problemas nós temos passado e a gente foca no problema? Já morreu, já acabou, já recebeu o cubi, já não tem mais jeito. Mas Jesus fala assim: para a sua situação, crê somente. Aleluia. E o que nós temos que fazer mais? Crer somente. Crer em quem? É crer no nosso Deus, irmãos. É aquele que já tem nos dado vitória. É aquele que já tem nos dado vitória. Aqui no versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago. Imagina, irmãos, Jesus chega e fala: a sua filha não está morta, ela dorme. Crê somente. E ali ele ouve o pedido daquela pessoa e vai até aquela casa orar. Irmãos, Deus não rejeita o nosso pedido. Quando nós se derramamos nos pés de Jesus, Deus não rejeita. Deus sempre está a nos atender. Deus está sempre a nos ouvir. Ele está sempre de ouvido atento. Por mais que a gente pensa: Ele não está me ouvindo. Tem muitas pessoas pedindo mais, tem muitas pessoas chamando mais atenção. Ele está te ouvindo e fala assim: não deixa que ninguém mais vai ele, Pedro, Tiago e João. Irmãos, uma coisa que não pode faltar em nossa vida é um Pedro, Tiago e João. E quem que é esse Pedro, Tiago e João? É você andar com pessoas de Deus, é andar com pessoas que também estão ligadas ao Senhor, andar com o homem de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente está passando por uma tribulação, por aquela situação que você fala: agora não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu vou andar com ímpio. Misericórdia, irmãos. Nesses momentos a gente tem que andar com Pedro, Tiago e João, porque é eles que Jesus convidou para estar com ele, é eles que nós temos que andar junto com eles. Aqui no versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que prateavam muito. Eu estava lendo essa história, que nesse tempo, quando morria alguém, era que nem aqui no Japão, normalmente já tinha aquela equipe para chorar. Como esse pai aqui já não conformava com a morte da filha, como esse pai que foi atrás de uma busca para uma cura de uma filha, eu acredito que ninguém tinha chamado outras pessoas para chorar. Irmãos, quantas dificuldades nós temos passado na vida, e muitas pessoas já vêm cantar de vitória: eu vou chorar na morte dele. Muitas pessoas, irmãos, muitas vezes não é nem porque está sentindo a sua dor,
é porque já quer tirar um proveito da sua dor. Quando eu vejo que já tinha pessoas chorando, desesperado, aqui eu conformaria com a mãe, mas aqui fala que estava cheio de pessoas chorando. E esse tempo aqui era um tempo que nem aqui no Japão, que você contrata até pessoa para chorar no velório. Aí Deus começou a falar no meu coração. Muitas vezes as pessoas estavam chorando ali já para falar assim, ó, paga eu que eu vou chorar no seu enterro. Irmãos, só que ali eles não sabiam que estava chegando Jesus de Nazaré. Ali estava chegando o Filho de Deus. E aqui no versículo 39, ao entrar ele disse, por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus pergunta, por que estáis em alvoroço e chorais? E Deus fala nessa noite, por que nós abaixamos a cabeça e fica triste? Por que nós muitas vezes vamos chorar? Mas porque você pode chorar até Jesus chegar. Porque quando você chamar Jesus e ele chegar na sua casa e você deixar ele entrar, ele vai dizer assim, a criança não está morta, mas dorme. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós focamos no problema, irmãos. O problema é só uma fase. Na verdade a criança não morria, as pessoas viam como morta, todos viam como morta, a situação dava como morta, mas Jesus falava, não está morta, ela simplesmente dorme. Ela simplesmente dorme. Aleluia. E aqui no versículo 34 fala que o povo riam dele. Imagina Jesus chegando, ele fala, não está morta, e o povo começa a rir de Jesus. E muitas vezes quando a gente se depara numa situação em nossa vida e vê uma pessoa blasfemar da gente, as pessoas olham para a gente e falam assim, aquele não está com nada. E muitas vezes a gente fica bravo, fala assim, que é isso? Eu? Fala assim, aquele ali é só aparência, aquele ali começa muitas vezes a blasfemar e falar coisa das nossas vidas. Irmãos, riram de Jesus. Se riram de Jesus, o que nós não podemos esperar do inimigo? Quando isso acontecer, não tenha medo. É o inimigo se levantando contra nossas vidas. Mas todas as vezes que ele se levantou contra o povo de Deus, Deus lançou ele por terra e pisou na cabeça dele. Basta, o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que crer que o Deus que nós vivemos é o Deus que tem nos tentado. Riram até de Jesus, riram dele, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde estava. Irmãos, muitas vezes o que precisa para o seu milagre chegar não é de multidão, não é muita gente. É por isso que quando eu chego na quarta-feira, eu tenho certeza que o nosso Deus faz presente, porque muitas vezes nós queremos volume. Deus não quer volume, irmãos, porque se o que mandasse aqui fosse volume, aquela multidão que quando ele desceu do barco estava tudo aqui para fazer barulho, para festejar, como se faz no jogo de futebol, mas não, aqui estava simplesmente o pai e a mãe da criança, pouca gente. Aqui no versículo 41, tomando ele pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Irmãos, quando Jesus chega e põe as mãos dele, não tem mal, não tem nada que possa prevalecer, porque é ele, é o dono da vida, é aquele que rege o universo. Ele chegou e pôs a mão, levanta-te, levanta-te. Irmãos, eu acredito que naquela situação, o pai vendo a filha fria, vendo a filha naquela situação, nem ele acreditava. Ele falou, mas será que esse é o Deus? Não será que esse é o Jesus que cura? Porque ele acreditava em outro Deus. Muitas vezes só no Deus do céu, mas era o Filho de Deus que estava ali em pessoa. Mas Jesus ordenou-lhe, expressando que ninguém lhe soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, quando Jesus chega, ele cura, faz um milagre, ele dá o alimento para a gente. Ele pega e dá o alimento, e nessa noite nós estamos aqui para alimentar. Irmãos, e quando eu estava refletindo nessa palavra, eu comecei a pensar, qual uma das coisas mais importantes da nossa vida, a nossa família, que amor que a gente sente pela nossa esposa, mas que amor que a gente sente pelos nossos filhos, aquele cuidado que Deus deu nossos filhos para a gente cuidar. E eu lendo essa palavra aqui, eu comecei a ver quantos sonhos Deus nos deu
como uma menina, e nós tem deixado morrer. Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a ver que o coração de Deus arde, muitas vezes pelos planos que Deus tem feito em nossas vidas, e nós muitas vezes nós vemos, morreu. Irmãos, não morreu, irmãos. Os planos de Deus não morreu em nossa vida. Deus está aqui nessa noite para ressuscitar. Irmãos, quando eu comecei a prestar atenção nesse versículo e comecei a meditar, Deus começou a falar assim: sabe aqueles planos de início de ano? Aqueles planos não acabou. E quando eu comecei a meditar nisso, veio o estudo de sábado passado. Muitas vezes a gente começa a olhar o ano todinho que a gente passou e o que não aconteceu. Mas no estudo tinha uma parte que falava assim: a hora é agora. Irmãos, não acabou o ano, não tem nada perdido. Tudo que nós tínhamos que passar esse ano é porque tinha que passar. Era uma fase que tinha que passar, mas a hora é agora. Nada está perdido, nada está perdido. As almas que a gente prometeu que nós ia trazer, está perdido? Não, ainda falta uns 2 meses, dá para a gente trabalhar, não tem nada perdido, porque quando a gente coloca as mãos, quando a gente coloca as nossas coisas na mão de Deus, tudo se resolve. E eu comecei a meditar aqui em Jó 42, 5. Jó, depois que passa por toda a tribulação dele, depois que ele passa por tudo, Jó, que era um homem que andava, que fazia tudo para agradar o Senhor, mas depois que ele passa por toda a tribulação e vence, aqui em Jó 42:5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Irmãos, muitas vezes o que Deus permite nós passar é porque Ele não quer que nós só ouve ou que nós só aprende. Ele quer que nós vejamos com nossos olhos e testifica, porque o nosso Deus não é um Deus que só de palavra, Ele é um Deus que prova em ação e atitude. Por isso que muitas vezes Ele permite por nós passar, e eu tenho certeza que por isso Ele permitiu que Jairo passasse por toda essa fase. Eu tenho certeza, porque se Jairo não tivesse conhecido de perto, ou muitas vezes só de ouvir falar, ele não tinha acreditado que nosso Deus era Deus. E quando Jesus fala, não conta para as outras pessoas, irmãos, muitas vezes a gente até tenta não contar dos milagres que Deus faz nas nossas vidas, mas é difícil, porque quando Deus faz um milagre, imagina você estar com uma filha morta, e a gente pega e vê nosso Jesus chegar e ressuscitar, você quer sair gritando, falando isso para todo mundo. É por isso que muitas vezes o mundo lá fora olha para a gente, muitas vezes sem nós falar, eles olham para nós e olham a nossa alegria de ser um crente, de ser filho de Deus. Como você consegue estar numa quarta-feira fria, depois de um dia de serviço na casa do Senhor? É porque nós somos um povo que só temos a agradecer a um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que cuidou de Jairo, da filha dele, da sua família, e vem cuidando de todos nós. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, e que nessa noite a nossa intercessão, com certeza Deus está aqui para ouvir mais uma vez. Amém, irmãos.